para o Rio de Janeiro. Ontem foi noite de debates em diversas cidades do país, debates que reuniram concorrentes às prefeituras, por exemplo, do Rio de Janeiro. No Rio foram 5 concorrentes que participaram do programa e o Rodrigo Viga vai contar um pouquinho para a gente como as coisas aconteceram aí no Rio. Foi bom o debate, Viga? Bom dia. Tudo bem, meu caro Colombo, bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Sempre chama bastante a atenção, você começa a analisar, ver, enxergar algumas estratégias. Eu não acompanhei diretamente o debate de São Paulo, mas aqui do Rio de Janeiro, imagino que tenha sido relativamente parecido com uma estratégia que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Nacionalizou-se esse debate. Eram 5 candidatos nesse debate que aconteceu na Band, e aí você vê nitidamente quem quer se aproximar do atual governo e quem quer estar ao lado, ou ter o apoio nitidamente do governo anterior. É claro que um dos principais alvos foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está na vitrine, né? E as pedras começaram a cair, começaram a ser jogadas, principalmente daqueles oponentes mais ligados ao campo da direita. Casos do deputado federal e ex-delegado da Polícia Federal e ex-diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem, e também do deputado estadual Rodrigo Amorim. Os dois têm o apoio abertamente do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Enquanto que outros 2 candidatos, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, tem aí uma vinculação, uma ligação muito próxima com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve ataques de várias frentes, sendo que o prefeito do Rio de Janeiro, que era aquele que estava mais exposto, tentou apresentar à sociedade e também aos debatedores feitos de sua gestão, de sua administração, que está chegando ao final nesse ano de 2024, e ele vai tentar ser prefeito pela 4ª vez aqui no Rio de Janeiro. Olha, meu caro Colombo, um dos trechos que mais me chamou a atenção foi um ataque mais forte, mais severo do prefeito Eduardo Paes, do PSD, ao governador do estado, Cláudio Castro. Os dois têm uma excelente relação, mas é aquela história, né? Amigos, eleições à parte. E essas críticas de Paes a Castro e ao governo do estado do Rio de Janeiro tiveram basicamente um endereço. Algo que é muito caro e muito importante para cariocas e fluminenses: a segurança pública. Vamos ouvir o que disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. O Rio vive uma crise de segurança profunda, e não é só na cidade do Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana, em todo o estado. E isso é em razão de um grupo político que há 6 anos comanda a segurança pública do estado do Rio de Janeiro e é incapaz de dar as respostas adequadas ao problema. O que a gente vê é uma politização da segurança pública. Os comandantes de batalhão, os próprios chefes de polícia, o chefe da Polícia Civil, são indicados por partidos políticos, por deputados estaduais. O deputado federal Alexandre Ramagem, que está tentando a Prefeitura do Rio de Janeiro numa chapa puro sangue pelo PL nesse ano de 2024, tocou também um outro tema sensível da administração de Eduardo Paes: transportes públicos, especialmente transporte de ônibus. Segundo ele, é preciso abrir a caixa preta do serviço de transportes aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que disse Alexandre Ramagem, candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Há uma caixa preta no transporte de ônibus do Rio de Janeiro, que eu acredito que ou há conluio, ou há conivência, ou há incompetência do prefeito para não resolver. Outra grande preocupação dos cariocas é o atendimento na rede de saúde aqui da capital. Nós temos muitos problemas que acontecem cotidianamente, principalmente aquela longa fila de espera, que deve acontecer também em São Paulo, né, meu caro Colombo? Em relação a atendimentos e principalmente as chamadas cirurgias eletivas. Tarcísio Mota tocou nesse tema. Problema da saúde no Rio de Janeiro e, se for eleito, disse que pretende incrementar o número de profissionais e também valorizar os profissionais da área médica. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
A tuberculose é um problema que se ataca, sobretudo com a questão de política de saúde pública. E aí nós temos o centro de referência, professor Hélio Fraga, da Fiocruz, que produz pesquisas de última ponta em remédios para tratar tuberculose e poderia ser utilizado, por exemplo, a formação dos nossos agentes comunitários de saúde para que eles identifiquem a tuberculose nas regiões mais pobres da cidade e possam continuar acompanhando para que não se interrompa o tratamento. A gente fica na expectativa agora da primeira pesquisa prévia para a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Afinal de contas, todas as pré-candidaturas já estão expostas, já estão colocadas e elas vão ser realmente registradas aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro até o próximo dia 15. A partir do dia 16, já temos campanha na rua, campanha na praça. Foi agitado, mas essa divisão muito clara. Um debate nacional entre aqueles que são vinculados ao atual governo e aqueles que são mais próximos ao governo anterior, viu, meu caro Colombo? Valeu, Viga. Rodrigo Viga trazendo para a gente um resumo do debate de ontem à noite no Rio de Janeiro. Já já nós vamos exibir aqui uma reportagem com alguns trechos que resumem como foi o debate, também promovido pela Band, mas em São Paulo. Daqui a pouquinho, ainda nesta edição do Jornal da Manhã. Vilela, o que te pareceu esses trechos apresentados pelo Viga sobre o debate lá no Rio de Janeiro? É evidente que segurança pública foi, é e será sempre tema prioritário para o povo carioca, para o povo fluminense. E ali tem um prefeito querendo ir para o 4º mandato, natural que os seus adversários se juntem para tentar impedir que isso aconteça, né? Exatamente, Colombo. Você vê, acho que alguns pontos que eu vejo interessante destacar. Primeiro, você vê que o tema segurança pública está fortíssimo em todo o Brasil. Não é à toa que nós temos tido uma proliferação de candidaturas a vice-prefeito representado por pessoas da Polícia Militar, por exemplo, por pessoas da área de segurança. Isso é um dado que chama a atenção. No segundo ponto, no que se relaciona à disputa no Rio de Janeiro, lá nós temos todos contra paz. Paz, eles nas pesquisas vêm com uma liderança bastante folgada em relação aos demais. Ele tem um eleitorado próprio, até por conta já desse trabalho, já disputando o 4º mandato à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então é natural que todos os focos sejam no sentido de tentar minar essa vitória, que é o que os números colocam. Os números das pesquisas eleitorais indicam que seria uma vitória no primeiro turno, até para que possa ter segundo turno e, eventualmente, os opositores que estão mais atrás possam tentar suplantá-lo num segundo momento, no segundo turno. E você tem também ali algumas cenas que são importantes de um processo de debate, onde você percebe determinadas alianças. Então, fica claro, alguns candidatos, candidato Amorim, candidato Ramagem, jogando ali um pouco próximos um em relação ao outro. Isso dá mostras do contorno estratégico, onde você tem, apesar de no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com essa dianteira, com essa força, agregando votos tanto à esquerda como à direita, mas você tem candidatos também que têm esse perfil mais bem definido, como o Tarcísio Mota no campo da esquerda e como esses dois que eu mencionei, Ramagem e Amorim no campo da direita.